Bom, enquanto a gente está aqui alinhando as situações, eu já adianto que você pode mandar suas perguntas, pode fazer os seus questionamentos. O Jefferson está aqui esperando a sua pergunta e a gente já vai chamar ele para essa conversa para entender que momento é esse para os mercados de fertilizantes. Então, o Jefferson já está. Meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Sempre bom ter você com a gente por aqui. Bom dia, Carla. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de volta, falando um pouco do mercado de fertilizantes, atualizando sobre os últimos acontecimentos que nós tivemos. É isso mesmo. Obrigada, Jefferson. Agora me diga, eu sei que o primeiro trimestre de 2023 fechou com preços em queda, se acomodando, né, para os principais grupos de fertilizantes. Como é que começamos a sequência? Como é que estamos nesses primeiros dias de abril? O que você tem de novidade para nós? Eu acredito, Carla, que o maior destaque é o aumento que nós tivemos na ureia. Eu acho que os produtores que estavam cotando aí na primeira semana de abril, quando foram cotar no final de semana passada, ou quem sabe ontem, já sentiram algumas mudanças no mercado de ureia. Uma alta de 15 a 20 dólares, vai depender muito da empresa, mas nós já estamos falando aí de um preço de nitrogenado na casa de 345 custo e frete, ou seja, uma alta de 40 dólares do que nós tínhamos no início de abril. E por que isso está acontecendo, Carla? Pelo aumento que nós estamos vendo nos Estados Unidos. A ureia FOB Nola, que é a referência por lá, ela subiu mais de 80 dólares por tonelada curta em 15 dias. E por que acontece isso? Porque o produtor americano, ele observou as quedas como o produtor brasileiro. E ele deixou ali, realmente, para a última hora as suas negociações. E aí agora, nesse momento, nós vemos uma movimentação um pouco maior. Na reta final, aos 45 do segundo tempo, o produtor americano ele vai um pouco mais às compras. O que é importante dizer aqui para o Brasil, Carla? Que nós temos uma incógnita ainda muito grande. Qual será o rumo da ureia após as aquisições nos Estados Unidos? A janela de compra do americano, ela termina, de uma maneira geral, daqui 4 semanas, mais ou menos. Depois sempre tem os repiques. Mas o grosso das compras agora vai se dar até lá. Depois a janela fica cada vez mais apertada. E aí o mercado, novamente, ele vai cruzar os braços e vai analisar para que lado ele vai olhar. Se vai olhar para a Ásia, se vai olhar aqui para o Brasil, porque nesse momento, o fundamento, pensando em demanda, ele é ainda enfraquecido para nós, e até sazonalmente. Então, o maior destaque que eu trago para você hoje, Carla, é esse aumento na ureia que nós tivemos nas últimas semanas. Jefferson, e essa demanda, como você pontuou, ela demorou a aparecer, né? Ela vinha muito tímida e tudo mais. Isso promoveu uma queda expressiva para os preços nesses últimos meses, né? E eu queria entender se o produtor brasileiro aproveitou esses momentos e essa melhora que foi registrada nas relações de troca, que eu queria entender como elas estão agora também, diante dessas quedas. Houve uma movimentação, de fato, de garantir essas boas oportunidades que o mercado já ofereceu? Cara, o resumo que eu tenho é o mercado está atrasado. Tanto para a soja, né, 2023-24, para o milho e safrinha no Mato Grosso, até que avançou bem, né, como você falou, o preço de um formulado bastante importante, um 20,020, estava interessante, então os produtores tomaram posição, mas nas últimas semanas o mercado aquietou novamente. O que eu sinto com as conversas que eu tenho com os produtores, Carla, eles estão muito preocupados com os rumos dos produtos como a soja, como o milho. O que nós podemos esperar do preço da soja para 23, 24? O que nós podemos esperar do milho para 2024, para o milho para 2023? É uma queda muito forte. E isso, na minha opinião, acaba influenciando o produtor também na hora de tomar a decisão, cara. Ele está muito focado agora em saber para onde ele vai em relação à venda, à comercialização dele, que infelizmente ele também está atrasado. Então, isso dificulta a comercialização de fertilizantes. O que nós temos? Os produtores do Mato Grosso, sobretudo, que olha o próximo milho fácil. E aí o adubo. Então, que todas essas quedas que nós estamos sentindo no preço de venda do milho dele acabam impactando na tomada de decisão. Então, na última semana, até eu destaquei, nós tivemos uma combinação perigosa. O que é essa combinação perigosa? O milho caiu e a ureia subiu. Qual que é o resultado disso, cara? Um aumento de 4 sacas na relação de troca que eu acompanho toda semana. O produtor ele via uma relação de troca de 49 sacas, aproximadamente 48, vamos colocar, até um pouco abaixo. E na semana passada eu vi uma relação aí de 52 sacas. Ou seja, eu tive um incremento na relação. Porque o milho caiu e a ureia subiu.
Eu ia pedir para você refazer essa parte do seu comentário, Jefferson, que a gente teve uma travadinha aqui no seu áudio, mas então ficou bastante claro. Essa relação de troca aumentando, eu queria entender justamente esses números, se eram mesmo ureia e milho, ou se era soja e algum outro grupo. Então, nós tivemos um aumento dessa relação de troca para o milho, e agora ela ainda está, Jefferson, alinhada ali com as médias, ela já volta a superar em relação ao ano passado como está, porque a gente viu esses bons momentos, né? Como a gente está tratando aqui. Houve uma melhora significativa em relação à safra passada. Qual é a tendência daqui para diante no espaço que o produtor tem para tomar suas decisões? Respondendo a primeira pergunta, Carla, mesmo com o aumento, ela está abaixo da média. Se nós pensarmos nessa relação, eu estou falando do médio norte do Mato Grosso. Os produtores por lá fazem a troca 57, 58, até 60 sacas, está dentro da média. Hoje, como eu falei para você, eu estou na faixa aí de 52, 53 sacas para a ureia. O que eu faço? Eu estou pegando o preço do milho safrinha 23 e estou fazendo com a ureia que o produtor vai pagar lá em setembro, outubro. O que é importante dizer para os produtores, Carla? Eu não tenho mercado para 2024 do milho. Então, os produtores que estão comprando agora, eles estão fazendo o travamento com uma safra antecipada. Você vende a safra 2023 para pagar a safra 2024. Essa realidade não são todos os produtores que conseguem fazer. É muito importante dizer. Os produtores que estão fazendo essa relação de troca estão pensando no preço do milho 2023. Nós não temos referência de mercado para 2024. Então, esse ponto ele é muito importante. O produtor tem que acompanhar, Carla. Porque, infelizmente, no ano passado, nós tivemos as compras dos fertilizantes lá em cima, né? Nós falávamos no mês de julho, mês de maio, etc. E o produtor ele comprou o fertilizante, comprou o defensivo caro também, Carla, e não vendeu a soja. Ou seja, ele descasou a sua comercialização, o que é um risco muito grande, porque agora, Carla, nesse cenário, nós temos que o produtor ele fechou o adubo, fechou o defensivo com um câmbio de 5,40. E agora, infelizmente, qual é o preço de tela que nós temos? R$ 4,90. Então, esse descasamento ele gera um grande problema. E o problema ele não é sentido no momento em que o produtor compra. Ele é sentido na hora que ele vai vender. E, infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Para a safra 23-24, Carla, eu daria um conselho a todos os produtores. Não façam um descasamento. Se vocês quiserem tomar posição para a soja 23-24 de fertilizante de defensivo, façam o travamento da sua soja. E a relação de troca tem que ser feita com essa soja. Por que eu digo isso? Que eu vejo hoje muitos produtores preocupados com essa conta que eu comentei contigo. Estão pouquíssimos vendidos e esse percentual vendido não cobre o custo da safra anterior. Então, esse é o conselho principal que eu daria hoje, cara. Façam esse casamento na hora de comprar e vender. E o que a gente pode perceber também, né, Jefferson, é que nesse momento a gente tem um volume enorme de soja a ser comercializado, dificuldades na armazenagem, e essa dificuldade agora de entender que é um bom momento para, de fato, fechar os custos da safra nova, né? E já começar a fazer esses travamentos da sua soja 23, 24, enfim. As janelas estão se abrindo, mas elas não vão ficar abertas por todo o tempo, elas precisam ser aproveitadas. E, naturalmente, quando a gente fala sobre isso aqui, a gente não diz para o produtor venda toda a sua soja né, e depois assista só ao comportamento do mercado. Naturalmente que não é isso, e obviamente que não é isso, mas essas janelas que estão se abrindo, a gente já vinha alertando isso desde o final de 2021, elas se fecham mais rapidamente e elas são mais estreitas, né, Jefferson? Sem dúvida, e eu digo o seguinte, cara, até para complementar seu comentário, hoje todas as relações de troca que eu acompanho, eu estou pegando MAP, super simples, até mesmo cloreto de potássio para a soja 23-24, estão abaixo da média. Olhando o Porto de Paranaguá, todas as relações estão abaixo da média. Se eu pensar no interior, Carla, dependendo da região que o produtor está, ele tem um desconto maior no preço da soja, que nós sabemos. Mesmo com esses descontos agressivos, com bases extremamente negativo, a relação de troca está na média dos últimos anos. Então, assim, no pior cenário que nós colocarmos na mesa, o produtor vai estar com uma relação dentro da média. E essa relação é proporcionada por um ambiente em que o fertilizante caiu muito, obviamente. Nós estamos falando aí de quedas na casa de 60%, 70%, dependendo da matéria-prima.
num curto espaço de tempo, até mesmo. Vou pegar o exemplo da ureia. A ureia caiu 56% de setembro até a primeira semana de abril. Claro que na ureia nós vamos falar para um trigo, para um café, para um milho, mas pensando no complexo fosfatados e potássicos, a relação de troca do produtor hoje no porto é abaixo da média. Então, como você disse, as oportunidades elas estão aí. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que essa onda de queda vai continuar, cara. E seria irresponsabilidade da minha parte chegar aqui e falar isso. O que eu tenho nesse momento são fundamentos que ainda proporcionam leves quedas. Agora, eu afirmar que o produtor vai pagar 200, 300 dólares a menos, eu não posso falar isso. Ou melhor dizendo, reais, né? Dólares, não. Eu não posso falar isso. Agora, é claro, a relação de troca deve ser o termômetro na hora dele tomar essa decisão, não só do fertilizante, cara. Eu, esporadicamente, eu dou uma olhada também como que está o custo dos defensivos. E o que eu vejo é um forte movimento de queda também. Então, o custo total de produção hoje da soja 23-24, ele é um custo muito inferior ao que nós vimos na safra passada e é um custo que está tendendo a também ser inferior à média dos últimos anos. O que para o produtor é um ponto positivo. Nós sabemos que a desvalorização da soja é gigantesca de fevereiro para cá, mas os custos também estão recuando. Então, as oportunidades estão aí e o produtor precisa aproveitá-las. Depois não adianta, né, nós olharmos para trás. Tem que aproveitar agora. A gente fez um levantamento e divulgou na última sexta-feira, Jefferson, que os preços da soja base Porto de janeiro até o final de março, ou seja, no primeiro trimestre somente de 2023, cederam 18%. E você está me dizendo de uma queda de 60%, 70%, de 56%, por exemplo, para a ureia, ou 60%, 70% em alguns grupos de matérias-primas de setembro para cá. Quer dizer, é nítida a oportunidade, né? Exato, só fazendo uma correção, cara, isso é do pico que nós atingimos lá, só fazendo uma correção. Então, agora, no caso da ureia, de setembro, realmente é uma queda muito acentuada. As outras matérias-primas, vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos o cloreto de potássio a $1.100, 1.150, 1.175 dólares ano passado nessa época. CFR, custo de frete Brasil. Agora eu estou falando de um cloreto de potássio que beira $400. Então, é uma queda muito acentuada, cara, é uma queda muito grande. E, obviamente, a relação de troca, ela sai lá de 39 sacas, que nós presenciávamos no ano passado, e agora paira 17 sacas para o cloreto de potássio. A média é 18,5, 19 sacas. Ou seja, eu estou com uma relação de troca abaixo da média, mesmo com as recentes quedas que nós tivemos. E a gente está falando de uma queda na Bolsa de Chicago e uma queda do prêmio, e ao mesmo tempo temos também uma queda do dólar. Parte dessas baixas, Jefferson, ela está atrelada a esse recuo da moeda americana frente à brasileira? Não, eu analiso tudo em dólar, cara. Até mesmo porque é o seguinte, se eu for fazer a relação em reais, vamos lá. A partir do momento em que nós temos um câmbio de 4,90, o produtor vai pagar mais barato no seu adubo, você concorda comigo? Porém, ele também vai vender mais barato a sua soja. Ou seja, a minha relação de troca não tende a ter interferência. Por isso que eu sempre pego uma única moeda. Eu analiso o preço de venda em dólar e compra em dólar. Eu não analiso a compra em real e, no caso, a venda em real. Mas se eu for fazer a conta, é muito parecida, cara. É muito parecida. Aquilo que eu converso contigo, o produtor, às vezes, ele tem uma impressão de analisar somente o custo nominal. Então, ele olha só o preço em reais da matéria-prima, mas ele não faz a combinação. Ele precisa fazer a combinação com o preço de venda da soja, do trigo e do milho dele. Porque essa é a verdadeira moeda que o produtor tem, a sua produção, né? Exatamente, por isso que é sempre bom a gente fazer esses questionamentos, porque eu sei que são questionamentos que o produtor também está se fazendo nesse momento. Jefferson, você pontuou também fundamentos que ainda apontam para leves baixas nos fosfatados e nos potássicos, por exemplo. Que fundamentos são esses? Como a gente avalia nesse momento os fosfatados e o KCl? O que está direcionando as cotações desses dois grupos? Primeiramente, cara, nós também tivemos um aumento no fosfatado, o DAP subiu 55, 60 dólares nos Estados Unidos a tonelada curta. Subiram por o MOP, o cloreto de potássio também subiu. Agora, se eu pensar na realidade do Brasil e pensar em outros lugares, eu ainda encaro com uma possibilidade de queda até
pelo comportamento da oferta. Vamos lá, pegando o fosfatado. Eu tenho que em 2023 a China deverá exportar mais. O mercado está muito comprado nessa ideia. Segundo ponto importante, de janeiro a março, nós tivemos uma importação recorde de MAP aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho mais oferta. Terceiro ponto importante, quando nós olhamos os estoques globais, eu vou dar um exemplo da Índia, o governo disse o seguinte: nós vamos começar as temporadas das monções, que começou agora no início do mês, com 45% do nosso estoque de DAP coberto. Portanto, ele sinaliza para o consumidor e importador. Ele sinaliza para o mundo, no caso o governo indiano, que eles estão muito bem cobertos. Ou seja, a oferta ainda é muito abundante. O que nós temos que acompanhar? Essas movimentações nos Estados Unidos. Esses movimentos que nós tivemos abruptos podem trazer um certo estresse para o mercado. Porém, na minha concepção, a tendência ela ainda comporta uma leve queda para o preço dos fosfatados. E para o cloreto de potássio, eu tenho um nome muito importante hoje no mercado, chamado Bielorrússia. A Bielorrússia, de janeiro até agora, ela vem trazendo uma pressão de baixa nas cotações do cloreto. Nós falamos há mais ou menos uns 40 dias sobre isso. Se a Bielorrússia continuar aí com essa diferença de preço, com desconto, e o mais importante, cara, conseguindo escoar para o Brasil e para outros lugares, eu posso dizer que tem um espaço para recuar um pouco mais. Vai depender muito desses volumes que nós chamamos de volumes sancionados. Esses volumes que derrubam o preço hoje. E aí, claro, as outras origens são obrigadas a acompanhar para até ter aí um posicionamento no mercado. Então, vai depender desse fato. Agora, reafirmo, Carla, a relação de troca do cloreto, ela está 2 sacas abaixo da média quando eu olho o porto. Então, é bastante interessante para o produtor e muito diferente do que era no passado. Certo. Jefferson, quando a gente olha para esse cenário, ele te surpreende de alguma forma? A gente falava no final de 2021, começo de 2022, até meados de 2022, da dificuldade que se tinha ou das preocupações que se tinha em relação às questões logísticas, o custo logístico estava elevadíssimo e, claro, a oferta estava comprometida pela guerra na Ucrânia, pela saída da China do mercado. A gente tinha ali uma costura de fatores que trazia muita preocupação. Essa costura já foi desfeita e agora as coisas começam a entrar num cenário de normalidade, ou a gente está fazendo um redesenho ali desse mercado global de fertilizantes e a gente pode passar aí por novas surpresas que, de uma forma geral, né, analisando o contexto global, qual é a sua análise desse momento? Eu acho que a tempestade maior ela ficou para trás, cara. Lá no mês de maio, junho, o mercado começou a ver que a Rússia continuava fazendo negócio com o Brasil, continuava fazendo negócio com outros lugares, que nós não íamos ter aquele problema sério que nós pensávamos que nós teríamos lá no mês de abril do ano passado. Então, desde o início do segundo semestre, nós começamos a ver que o mercado ele buscava uma certa normalidade, ainda com preços elevados e com algumas incertezas. Agora, quando nós chegamos no mês de outubro, Carla, no momento em que a Europa começa a dar um jeito na crise dela, né, sobretudo ali outubro, novembro, em que os preços do gás natural começam a cair no início do inverno, aí realmente nós falamos agora a tendência é que os preços voltem aí para os níveis históricos. A maior preocupação que nós tínhamos ali no mês de setembro, outubro, eu falava contigo, era em relação aos nitrogenados. Porque a Europa era uma incerteza muito grande. Nós não sabíamos como a Europa iria se comportar em relação ao gás natural. O gás natural é a matéria-prima básica para a fabricação de nitrogenados. Então, se eu tenho um aumento nessa matéria-prima, significa que o custo de produção vai subir muito. Só que o que acontece? A Europa conseguiu contornar muito bem a crise. E nós chegamos no final do ano com um estoque recorde para a Europa de gás natural. Ou seja, a crise foi embora. A partir do momento que eu não tenho... Exatamente. A partir do momento que eu não tenho essa crise, o nitrogenado ele começa a ceder com força. Aí, obviamente, o custo de produção do MAP e do DAP, que também possuem nitrogênio em suas formas através da amônia, começam a cair também. Aí eu vou voltando para uma certa regularidade no mercado. E aí essa expectativa que nós temos em 2023, Carla, é um aumento nas nossas entregas. Agora, se nós vamos romper a marca de 2021, que foi um recorde, é uma outra história. Que nós vamos ter um aumento em relação ao ano passado, isso está mais do que certo. Nós vamos ter um aumento. Agora, a grande pergunta é, nós vamos atingir um recorde histórico para o Brasil? Eu, por enquanto, não sou tão otimista assim.
eu estou trabalhando com uma entrega de 44,9 milhões de toneladas. Algumas outras companhias trabalham com 46 milhões. 46 milhões seria um novo recorde. Agora, até inclusive, eu fiz uma enquete ali nos grupos que nós participamos, né, Carla? O produtor está um pouco ainda assustado com as quedas. Alguns dizem que irão aumentar a adubação, outros não são tão confiantes assim. Então, para eu cravar 46 milhões, eu acho um pouco cedo. Eu não vou descartar a possibilidade de revisar no futuro. Agora, nesse momento, eu prefiro trabalhar com esse cenário um pouco mais de 44,9 milhões de toneladas, o que é um aumento em relação ao ano passado. Ou seja, né, Jefferson, como eu falei, tudo ao contrário. Mas isso é tão importante para a gente trazer como mensagem para o produtor, porque a gente está trabalhando aí para a safra 22-23, talvez com uma das piores margens de renda dos últimos 3 anos, o que não quer dizer prejuízo para todo o produtor brasileiro, né? A gente tem, claro, um produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não tem volume de soja para compensar o preço mais baixo na hora de vender. Esse sim, né? Ele, principalmente produtor arrendado, ontem falamos aqui com o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, que pontuou essa situação. Então, há uma dificuldade, há uma preocupação, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente já traz essas sinalizações de um grupo de insumos, que são os fertilizantes, que respondem por um percentual grande do custo de produção para o brasileiro, quer dizer, já é uma compensação importante e uma sinalização determinante para que ele comece a revisitar suas estratégias para a safra 23-24. Perdão, me faltou até a voz. Para a safra 23-24, para ele fazer esse redesenho do seu plano comercial, né? Sem dúvida, Carla. Eu acho que é uma oportunidade de nós pensarmos, eu sempre digo, o produtor não é obrigado a comprar 100% do adubo que ele vai usar. Não precisa comprar 100%. Assim como ele precisa vender 100% da produção dele, talvez com essas grandes oscilações que nós tivemos, você pensar em escalonar as suas compras não está errado. E eu digo escalonar até mesmo por grupo de fertilizante. Nós vimos recentemente alguns produtores que tomaram posição no superfosfato simples no mês de novembro. Foi a melhor relação dos últimos 8 anos, cara. Até agora eu não cheguei nela. Eu comentava contigo, o super simples tem um momento muito propício. E realmente, até agora, eu não cheguei nem perto do que nós estávamos em novembro. Eu estou um pouco longe, não sei se eu vou chegar. Então, o produtor que antecipou a comercialização, a compra do super simples, lá naquela ocasião, ainda está com um excelente negócio. E aí, no caso, se ele fez aí um escalonamento, ele comprou o fósforo e deixou o potássio aberto, hoje ele tem um ambiente muito interessante e ele faz uma adubação excelente com um custo muito menor do que tinha no passado. Agora, eu sempre digo, você vendeu a sua soja para o ano que vem? Essa é a pergunta que eu sempre termino a minha conversa. E a sua soja, como que está? Eu ainda não vendi. Então, significa que a sua relação de troca ela só está no papel. Ela é totalmente teórica. A partir do momento em que a soja começa a cair, a sua relação de troca começa a subir, porque não tem como você mexer mais no adubo, você já comprou ele. Essa é a grande importância, cara, de nós termos esse conhecimento, que a partir do momento que você comprou o fertilizante e não vendeu a soja, se a soja subir, maravilha, você acertou e acertou em cheio. Se a soja começa a cair, a sua relação de troca ela fica pior. Isso é muito importante para o produtor. E no final das contas, o que determina se ele fica em pé ou, infelizmente, em alguns momentos ele vai ter que reduzir a área, isso e aquilo, é essa gestão do custo dele que vai refletir na rentabilidade. Maravilha. Jefferson, olha, eu adoro quando você está aqui conosco no Bom Dia Agronegócio, porque a gente tem essas análises muito completas e principalmente trazendo isso para a realidade do produtor, que eu acho muito importante. De nada serve para ele saber quanto é que está o MAP, o DAP, o KCL, a ureia, se isso não faz sentido para a gestão dele. Traz essas relações de troca. São ouro aqui para o produtor. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agro. E sabe que a nossa audiência adora receber você por aqui. Obrigada mais uma vez, viu, meu amigo? Boa semana para você. Carla, muito obrigado. Eu agradeço sempre o convite e eu digo sempre no final, estou por aqui. Qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer conversar com todo mundo. Uma boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima, Jefferson. Um abraço, bom trabalho para ti. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Jefferson Souza, sempre bom tê-lo conosco aqui no Bom Dia Agro, justamente por conta desse aprofundamento das análises. Por que isso é importante? Porque o Jefferson traz isso para a tua realidade. Qual é a principal manchete, qual é a principal mensagem que deixa o analista de fertilizantes da Agriinvest nessa terça-feira, 18 de abril, para você, 9 horas e 48 minutos.
Todas as relações de troca, olhando base Porto de Paranaguá, estão abaixo da média. Se não estão abaixo, estão alinhadas com a média. Vocês se lembram quando a gente estava fechando custos da safra 22-23? Historicamente altos os preços, as relações muito acima da média. Os gráficos do Jefferson mostravam as curvas de relações de troca muito distante dos últimos anos. Então veja que momento é esse para você. E o Jefferson terminou dizendo: você não precisa fechar 100% do seu adubo, mas você precisa olhar as oportunidades que o mercado está te oferecendo para fazer as suas contas e para participar do mercado. Você não precisa vender 100% da sua soja, 100% do seu milho, mas você precisa entender que os preços estão cedendo e que lá fora já começaram a subir, porque a demanda do hemisfério norte, uma vez que estão começando as safras por lá, está aumentando. Então, tudo isso precisa estar no seu radar, precisa estar na sua conta. Você que está comprando ureia para fazer trigo, para fazer café, para fazer milho, a ureia cedeu de setembro até agora 58%, minha gente. Então, é fazer conta, fazer conta, fazer conta. Mas a mensagem do Jefferson é clara. Todas as relações de troca, olhando o Porto de Paranaguá, estão abaixo da média e precisam ser monitoradas, ok? Um exemplo aqui para a gente finalizar esse assunto. A gente está falando de um cloreto de potássio, KCl, com algo que chegou a 1.175, $1.100, $1.200, $400 por tonelada é o preço de tela hoje, tá? $400 por tonelada. Uma relação de troca que foi 39 sacas o ano passado, voltou para 17 sacas neste momento. A média, estamos falando de soja agora, é de algo entre 18,5 e 19 sacas, tá? Então, veja o momento importante que você está vivendo para os fertilizantes. E o Jefferson também já deu uma outra dica por aqui, porque, como eu falo, este garoto é um colosso. Ele já também apontando aqui para baixa nos defensivos, tá? Um forte movimento de queda nos defensivos. Eu prometo trazer uma matéria bem detalhada aqui sobre os nossos custos de produção e a gente vai entendendo, então, quais são as oportunidades que estão ali para diante para a safra 23-24. O importante é você não desperdiçá-las, tá? Isso é realmente muito importante.